Olá, para a disciplina de História da Educação Superior no Brasil, tenho o prazer de conversar com o meu professor de Introdução ao Estudo do Direito, professor também no mestrado, professor Celso Fernandes Campilongo, professor titular do Departamento de Teoria e Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né, o Largo São Francisco. E gostaria de agradecer muito, professor, por aceitar o convite. Sei que tem uma agenda super atribulada. O professor também é vice-diretor da faculdade, né? Então, muito obrigado, professor. Imagina, eu que agradeço o convite, viu, Paulo? Estou às tuas ordens. Legal. Professor, durante a disciplina, a gente leu o texto do Sérgio Adorno, né? E estudou um pouco como que foi a formação da educação no Brasil, desde do Brasil colônia, mas no ensino superior, a gente teve um destaque ali na formação da Faculdade de Direito. E tem uma perspectiva, inclusive, o texto do Sérgio Adorno dialoga um pouco com o texto do Vanderlei Guilherme, com o texto do professor Faria, né? Sobre o porquê criar uma faculdade de Direito, qual que era a importância de ter uma faculdade de Direito no Brasil, ao invés de uma faculdade, começar por uma faculdade de engenharia, alguma coisa assim. Enfim, eu acho que a gente tem que situar isto num contexto muito específico, que é o da proclamação da independência. A história da faculdade está muito atrelada à proclamação da independência, né? Porque desde 1822, ou seja, no próximo ano, em 2022, nós vamos comemorar o bicentenário da independência e vamos comemorar também o centenário da Semana de Arte de 22. Então, a faculdade está fazendo uma programação para, de alguma maneira, trazer a discussão, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito na Semana de Arte de 22. Muito possivelmente, nós faremos lá uma reconstituição da Garçonieri, que o Oswald de Andrade, que ao mesmo tempo era aluno da faculdade, naquela época, enfim, um pouco antes era aluno da faculdade, foi orador do Centro Acadêmico 11 de Agosto, e além do Oswald de Andrade, praticamente todo mundo que gravitou em torno da semana era gente da faculdade. Os que financiaram, Paulo Prado e o René Thiollier, antigos alunos da faculdade. Os que participaram, ou eram alunos ou eram antigos alunos. Oswald de Andrade, Menotti Delpicchia, Guilherme de Almeida, Di Cavalcanti, Monteiro Lobato, quer para falar bem, quer para falar mal da Semana de Arte, todo mundo era lá da faculdade, vai. E isto retratava, aquele momento, retratava 1922, Semana de Arte. Aquilo retratava uma espécie de mudança na posição de São Paulo no cenário cultural brasileiro. A posição de São Paulo era uma posição, digamos, muito, não diria subalterna, mas menos importante do que a da capital federal, do que o Rio de Janeiro, que era o centro cultural, o centro econômico, o centro intelectual brasileiro. Mas o crescimento da economia paulista, né, fazia com que os paulistas, escuta, nós crescemos tanto economicamente, agora temos esse peso, essa expressão econômica, mas não temos a mesma expressão cultural. Precisamos resgatar isso. A Semana de 22 era uma manifestação que ia nesse sentido. Então, nós faremos ali uma série de atividades, concurso de monografia, seminário, reconstituição da Garçonieri que o Oswald de Andrade tinha na rua Líbero Badaró e servia de ponto de encontro para o Monteiro Lobato, o Guilherme de Almeida, o Di Cavalcanti, frequentavam todos lá, o Vicente Hall, todos eles frequentavam a Garçonieri. Final de tarde eles se encontravam lá na Garçonieri, que fica aí a 300 metros da faculdade, para discutir o cenário cultural da cidade e do país e o cenário político do país. Mas isto é o retrato um pouco desaguadouro de uma história que retrocede à fundação dos cursos jurídicos no Brasil. E tem algum paralelo, evidentemente, com a
a independência do Brasil, né? A independência gerou vários tipos de necessidades e problemas. Um problema recorrente era de uma certa hostilidade que os estudantes de direito, que iam todos estudar para Coimbra, em Coimbra não tinha faculdade de direito no Brasil, e o Brasil mandava os seus estudantes para frequentar a faculdade de direito de Coimbra, e estudavam em Portugal. Com a proclamação da independência, passou a haver uma certa hostilização dos estudantes portugueses com relação aos estudantes brasileiros. Agora, vocês não são independentes? Se virem lá, façam lá a faculdade de Direito no Brasil. Era um pouquinho deste clima. Isto de um lado, que é algo que diz mais respeito a picuinhas acadêmicas, picuinhas estudantis, mas, de outro lado, havia uma necessidade real, no caso da perspectiva brasileira. Bom, nós criamos um Estado independente, criamos uma nação, agora nós vamos precisar de quem tome conta disto, né? Quem administre o país. E eu preciso formar quadros jurídicos que possam ocupar a burocracia do Império, a burocracia do Estado brasileiro. Então, o curso nasce um pouco com esta, como uma resposta à proclamação da independência, como um atendimento à demanda de formarmos quadros brasileiros para administrar o então nascente Estado Nacional. E 5 anos depois tem a criação da Faculdade de Direito. É neste clima. Mas, ainda que tenha sido criado com este objetivo e tenha, de alguma maneira, tenha atendido a esta necessidade, promotores, juízes, administradores, políticos saíram das faculdades de direito que o Império possuía, uma em Olinda, em Recife, e a outra em São Paulo. Então, em parte, essa demanda foi atendida. Agora, não são poucos os comentadores, o próprio Sérgio Adorno faz menção a isso lá nos Aprendizes do Poder, mas isso aparece de forma mais intensa numa famosa conferência que ninguém mais, ninguém menos que o Florestan Fernandes proferiu na Faculdade de Direito, no porão que você bem conhece, em 1968, o porão tinha a mesma cara que tem hoje, o mesmo formato, o porão era aquele lá que você conheceu e desceu lá muitas vezes para conversar com os teus amigos, para tomar uma cerveja. Bom, o Florestan, em 1968, foi convidado pelo 11 para fazer uma palestra na faculdade. Você sabe que 68 foi um ano tempestuoso, um ano tumultuado, e houve até uma tomada da faculdade pelos estudantes. Era um clima político de muita tensão, manifestações nas ruas, o famoso confronto na rua Maria Antônia, no final do ano de 68, a decretação do ato institucional número 5, um endurecimento de uma situação que já era dura e ficou ainda mais dura a partir do AI-5. Muito bem, o professor Florestan é convidado pelos alunos para fazer uma conferência na Faculdade de Direito e o diretor da época proíbe que o Salão Nobre seja utilizado pelos estudantes para receber o Florestan Fernandes. Os estudantes ficaram indignados com aquilo, naquele clima de tensão, os estudantes bastante agitados, não arrombaram lá a porta do Salão Nobre, não detonaram com as coisas lá, e fizeram como alternativa foi levar o Florestan para o porão. E o Florestan promoveu uma palestra muito conhecida sobre a história do ensino jurídico brasileiro. Né? Isto foi publicado, tem várias edições desse escrito do professor Florestan Fernandes, e nesse escrito ele faz uma comparação entre a trajetória da Universidade Portuguesa, em particular da Faculdade de Direito de Coimbra, e o que faziam as universidades europeias no século XIX,
e aquilo que, segundo ele, na visão dele, teria ocorrido no ensino jurídico brasileiro. E, mais ou menos, a hipótese, não estou sendo de uma fidelidade literal, mas a hora que você, se você ainda não leu este artigo, recomendo que você leia, e você vai ver que se não é literal o que eu estou dizendo, é quase literal. Mais ou menos a hipótese do Florestan Fernandes é a seguinte: olha, a universidade portuguesa, a Universidade de Coimbra, a universidade europeia, ela foi concebida, dentre outras funções que ela tinha no século XIX, as reformas universitárias, a reforma do papel do Estado, era de fazer com que a universidade fosse um centro de discussão dos grandes problemas nacionais e fosse um espaço reservado a pensar o futuro do Estado Nacional. Então, este era o seu papel precípuo, um centro de reflexão a respeito do futuro da nação, do Estado Nacional, das grandes diretrizes, do enfrentamento dos grandes problemas, em todos os âmbitos, em todos os cursos, inclusive nos cursos de direito. Então, esta seria a mentalidade, né, da Universidade Europeia no século XIX. Desenvolver a consciência crítica e o conhecimento necessário para o enfrentamento dos problemas nacionais. A concepção, quando criaram o curso de São Paulo, era uma concepção mais ou menos análoga. Vamos fazer isso, criar os quadros para administrar o Estado, pensar o país. E isso foi parcialmente feito, né? Nós não podemos ignorar quadros da relevância, por exemplo, de um Rui Barbosa, de um Joaquim Nabuco, de um Campos Salles, de enfim, os quadros todos que, quer no Império, quer na Primeira República, né, formaram a vida política e cultural do país. Então, em parte, isto foi atendido. Paralelamente a isto, vai dizer o Florestan, teve, no nosso caso, uma espécie de desvio de percurso. Como se a faculdade, ao invés de preocupada em formar gente como o Barão de Rio Branco, ou como outras lideranças que o século XIX forjou lá no Largo de São Francisco, né, tivesse se destinado muito mais a atender demandas da aristocracia brasileira e, no caso de São Paulo, da aristocracia paulista, a formar quadros que estivessem muito mais preocupados em gerenciar, administrar a riqueza gerada pelo café, administrar um sistema, no primeiro momento, escravocrata, mas era a base da economia brasileira, deslocada aqui para São Paulo, mais preocupado com a vida privada e a economia agrícola do século XIX do que propriamente com o grande futuro da nação, as linhas mestras da construção da pátria, da nacionalidade, estas ideias do século XIX. Então, ele diz, diferentemente até mesmo do que acontecia em Coimbra, nós que copiamos tanta coisa da tradição Coimbra, deixamos isto num segundo plano e passamos a dedicar uma atenção muito maior à formação da elite, da administração burocrática de interesses privados dos fazendeiros, dos cafeicultores, dos exportadores, dos comerciantes, do que propriamente de definição das linhas mestras da nação. E é possível que o Florestan Fernandes tenha, em boa parte, razão. Né? A contribuição que houve, sem dúvida alguma, foi relevante, mas não podemos ignorar, sei lá, quadros como o Rodrigues Alves, por exemplo,
ou quadros como Joaquim Nabuco. Nós não podemos ignorar a importância desses quadros. Isso estou falando da vida política nacional, mas se eu fosse para a vida cultural, literária, a diferença também não existiria. Uma figura como o Rodrigues Alves e o Joaquim Nabuco, eles estudaram juntos no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, se formaram na mesma turma no Colégio Pedro II, né? Então, como se formava aquela intelectualidade do século XIX. O Dom Pedro II dava o nome, era o patrono do colégio, e o Dom Pedro II se preocupava muito com o que acontecia no Colégio Pedro II. Frequentemente ele visitava o Colégio Pedro II e o Rodrigues Alves e o Joaquim Nabuco, eles tinham a fama de serem os melhores alunos do colégio. E os dois queriam vir para estudar em São Paulo. O Pedro II, o imperador, chegava de vez em quando lá no colégio e falava: como é que estão aí o Alves e o Nabuco? Ah, estão bem, continuam indo muito bem. Chama os dois que eu quero conversar um pouquinho com eles. Chamava os dois para conversar, o que eles estavam achando do colégio, do ensino, quais eram os planos, o que eles pensavam em fazer, enfim. E os dois queriam vir estudar em São Paulo, estudar direito em São Paulo, e estudaram juntos, na mesma turma. Competiram no Colégio Pedro II para ver quem era o orador da turma. E o Joaquim Nabuco perdeu por um voto a disputa para ser o orador da turma do colégio. Aí vieram para a faculdade, o Nabuco estudou um período em Olinda, um período em São Paulo, mas se formou aqui, né? E quando se formaram, os dois disputaram para ver quem seria o orador da turma. E o Rodrigues Alves, parece que eles eram muito amigos, mas o Rodrigues Alves ganhou por um voto do Joaquim Nabuco pela segunda vez. E diz que o Joaquim Nabuco saiu furioso da Assembleia lá do 11, que escolheu, não era nem 11 naquela época, sei lá o que é, do Grêmio Estudantil, que escolheu o Rodrigues Alves como orador da turma. O Joaquim Nabuco teria saído furioso da reunião, apesar de ser muito amigo do Rodrigues Alves, e falou: com esse Alves não dá para disputar nada, ele leva todas, ele ganha todas. Mas os dois vultos muito importantes da história do Brasil. Então, a faculdade, nós não podemos ignorar a relevância que ela teve na vida política, na vida pública, no movimento abolicionista, na questão enfim, de alguma maneira, alguém com o sobrenome Yamamoto e alguém com o sobrenome Campilongo são um pouco tributários, por exemplo, da política migratória do Rodrigues Alves como governador do estado de São Paulo. O Rodrigues Alves desenvolveu planos para que viessem imigrantes da Europa, imigrantes da Ásia, um pouco disso. Bom, mas ele estava preocupado com a produção cafeeira e substituir a mão de obra escrava. Não importa. Tem a mão de alguém que passou pela faculdade na articulação de tudo isto. Ou então o papel do Nabuco no movimento abolicionista. Tem a mão da faculdade, antigos alunos da faculdade, discutindo esta questão. Claro que nós não podemos examinar estas elites aristocráticas com 200 anos depois, 150 anos depois, com os olhos de hoje. Para aquele contexto, naquelas condições, enfim, a faculdade produziu quadros que, de alguma maneira, tentavam oferecer respostas a estes problemas. Mas o diagnóstico do Florestan é de que esta não foi a história majoritária. Majoritariamente, ao invés de se preocupar com os grandes problemas nacionais, não é que todo mundo fosse Joaquim Nabuco, todo mundo fosse Rui Barbosa na Faculdade de Direito. Estas eram exceções. Na grande maioria dos casos, o sujeito voltava lá para o interior de Goiás, voltava para o Rio Grande do Sul para administrar a estância, para administrar a fazenda, para desempenhar um cargo político nas várias províncias. Era mais ou menos isto que acontecia, com uma preocupação mais privatista do que publicista, uma preocupação menor com o interesse público. É um diagnóstico que a gente tem que considerar, um diagnóstico
importante e interessante a respeito daquele período, né, do século XIX, século retrasado nesta altura do campeonato. É interessante que em 68, se não me engano, o presidente do centro acadêmico era o Aloysio Nunes, né? Eu não tenho certeza de quem era o presidente, não tenho certeza, mas é possível que fosse o Aloysio Nunes, sim. A época, motorista do Marighella, né? no 22 de agosto, parece que o presidente era o Zé Dirceu, né? Enfim. Bom, exato, este período aí, nas fotos que existem espalhadas por aí da tomada da faculdade, né, tanto o José Dirceu, que não era aluno do Largo de São Francisco, era aluno da PUC, mas estava sempre no movimento estudantil, estava sempre enfiado lá pela faculdade também, tanto o Zé Dirceu como o Aloysio aparecem nessas fotos, né? Outro que aparece é o professor Faria. O professor Faria era estudante em 68, ele formou-se em 68. O professor Faria também aparece em algumas lá, há fotos que os próprios estudantes fizeram da faculdade tomada pelos estudantes, né? Enfim, eu não tenho certeza, não precisaria consultar aqui as minhas anotações, mas é provável que o Aloysio fosse o presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto naquela época. Professor, então, passando então para a gente começa então no Império, tem uma importância grande no movimento republicano, né? O republicanismo. Aliás, o professor fala no Rio Grande do Sul, o próprio Júlio de Castilhos é um aluno da faculdade, né? Do fundador ali da Faculdade de Direito do Rio Grande do Sul. Mas eu queria falar um pouco também sobre a construção da USP a partir da Revolução, do que aconteceu em 30, nesse processo 30-32, como que a faculdade se comportou diante do governo Vargas, da instauração do governo Vargas? Tá. Bom, aí eu tenho já um pouco uma perspectiva prevalecente em São Paulo, é uma perspectiva da Faculdade de Direito daquele período, dos anos 30. Então, a versão que se dava não era a versão, olha, fomos apeados do poder, aqui quem manda somos nós, como nós temos o Estado mais rico, o Estado economicamente mais importante, a atividade econômica mais relevante, quer agrícola, quer industrial, não tem sentido que São Paulo seja escanteado. Não é essa a versão que os paulistas vendem. A versão que os paulistas vendem é a da importância da formação de uma sociedade que garanta os direitos, que respeite a Constituição, que promova a maior justiça social, o Estado de Direito, o constitucionalismo, a democracia. A versão paulista é esta, como se, digamos, o movimento de 32 fosse um movimento que procurasse implementar uma visão mais liberal, mais condizente com aquilo que acontecia nas democracias liberais, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. Digamos, a elite paulista procurava vender esta versão. Isso se traduz em diversas polêmicas, né? Algumas dessas polêmicas que se fizeram presentes na Constituição de 34, na Assembleia Constituinte de 34, né? Mas que já estavam presentes no debate nacional. Se eu pegar uma discussão, como a discussão, por exemplo, entre o Oliveira Viana e o Valdemar Ferreira, que era professor da Faculdade de Direito, inclusive a respeito da tua área ali, sobre os direitos trabalhistas, a justiça do trabalho, a reforma da justiça do trabalho. Se eu pegar aquela discussão, que era uma discussão que
contrapunha duas perspectivas jurídicas distintas, uma mais próxima ao Getúlio, ou totalmente identificada com o Getúlio, e outra com o Getúlio, que não é o Getúlio de 50, de 52, 50... Não, estou falando do outro Getúlio, do Getúlio do período às vésperas do Estado Novo. Né? Então, eu tinha lá o Getúlio, o Oliveira Viana, algumas figuras importantes ligadas ao getulismo e à Revolução de 30, e, de outro lado, e não eram só paulistas, mas eu tinha um pouco da intelectualidade paulista, em larga medida, estudantes e professores do Largo de São Francisco, dentre eles o Valdemar Ferreira, que vendiam, digamos, esta versão, ou contavam, digamos, esta história, né, este conflito um pouco de descrições de algo mais liberal, menos intervencionista, dando maior espaço para a economia de mercado. Um pouco esta é a versão que aparece no Valdemar Ferreira. Né? Mas este é uma polêmica, uma contraposição que retrata uma fissura da sociedade brasileira. Né? Uma visão mais estatalista, uma visão mais liberal. Isto, digamos, vai perseguindo a história do Brasil nas suas diferentes atualizações, nas suas diferentes roupagens, até hoje. Né? Enfim, claro que são outros tempos, outra discussão, mas, por exemplo, esta discussão a respeito de uma desregulamentação das relações trabalhistas, deste enxugamento dos direitos econômicos e sociais, ela é uma discussão que, medidas as proporções, é uma projeção daquele debate dos anos 30 para o período atual, agora com outros ingredientes, outros componentes teóricos e ideológicos, a globalização, a competitividade internacional, digamos, como enfrentar o desafio de uma economia como a economia chinesa. São outros componentes, evidentemente, outros fatores, mas este embate, mais intervenção, menos intervenção, mais regulação, menos regulação. Deixo isso a critério do mercado ou preciso regular as relações de trabalho de uma forma mais direta e intensa? Então, a faculdade sempre foi um pouco um retrato destas diferenças. Isto se traduz em diferentes momentos históricos, na contraposição entre escravocratas e abolicionistas, entre monarquistas e republicanos, entre liberais e intervencionistas. São sempre estes embates que caracterizam a conflituosidade política, econômica e social brasileira, que tem as suas traduções na história da faculdade, na vida da faculdade. Mas, especificamente quanto à criação da USP... Da USP, desculpa, acabei não falando nada a respeito da criação da USP. A criação da USP vem no bojo disto, assim como com a independência, alguns anos depois, vem os cursos jurídicos. Com a derrota paulista em 32, algumas respostas, um pouco o prêmio de consolação, digamos, dos paulistas vem em 34, com o São Paulo acaba sendo parcialmente contemplado, queria uma Constituição em 32, a Constituição veio em 34. Mas uma resposta paulista a esta situação era pegar, digamos, as escolas que já existiam, os cursos que já existiam no estado de São Paulo, e mais ou menos, né, o que a Semana de Arte de 22 fez, querendo afirmar a arte feita em São Paulo, mostrar a relevância cultural de São Paulo e, de alguma maneira, fazer sombra à capital federal, ao Rio de Janeiro. Isto tem desdobramentos também, e esses desdobramentos, um desses desdobramentos,
a Revolução Constitucionalista de 32 e a criação da Universidade de São Paulo em 1934, 1935, mais especificamente. Esta é também uma resposta da aristocracia paulista, né? Assim como depois da independência veio a Faculdade de Direito, depois da Revolução Constitucionalista veio a USP, né? A USP era uma resposta a isto, uma afirmação de que São Paulo poderia produzir um conhecimento de qualidade, uma universidade diferenciada, que o desenvolvimento econômico poderia ser acompanhado também por um desenvolvimento científico, acadêmico, a criação dos institutos de pesquisa, de investigação e dar um empurrão na universidade em São Paulo e os cursos, a formação da USP está no meio desse bojo. A própria reforma do prédio da faculdade, a reforma do prédio da faculdade está neste âmbito também. A Revolução se dá em 32 e o prédio em que você estudou, o prédio em que eu estudei, foi um prédio construído entre 34 e 38. Né? No período de criação da USP, reformaram completamente o prédio velho, porque se dizia, era um pouco a tradução arquitetônica deste debate. Né? O debate na Semana de Arte de 22 era o seguinte: São Paulo tem importância cultural, mas vocês não reconhecem? Nós vamos fazer aqui uma Semana de Arte, nós vamos fazer algo revolucionário, nós vamos fazer isso lá no Teatro Municipal, que é um dos mais bacanas da América do Sul, nós vamos mostrar a pujança da cultura paulista. Isto nas artes plásticas, na literatura, na música. Né? No ensino superior, nós vamos, então, dar essa resposta. A resposta é criar a universidade de ponta, a mais importante universidade do Brasil, uma universidade que quer assumir um papel de protagonismo. Né? A Revolução de 32 é vendida com esta imagem também. Construir um Brasil moderno, um Brasil democrático, o Estado de Direito, o constitucionalismo. No âmbito da Faculdade de Direito, né, a simbologia era a seguinte: o prédio está caindo aos pedaços, o prédio tem 300 anos, o prédio é mal ventilado, anti-higiênico, fedido, não está à altura da importância do Estado de São Paulo, da Faculdade de Direito de São Paulo. Vamos construir um prédio novo, imponente, luxuoso, que esteja à altura das tradições paulistas e que esteja à altura da pujança do Estado de São Paulo. E pegam e destroem lá o velho prédio, constroem o novo, suntuoso, novo, com toda aquela luxúria que você conhece, que eu conheço, um prédio que, imagino, tenha causado em 1938, em 1934 ficou pronto uma parte, o Salão Nobre ficou pronto em 38. Aquilo tudo, quando as salas de primeiro ano, onde você teve aula lá no primeiro ano, aquelas lá, a João Mendes e a Ramalho, naquelas duas salas ali, quando elas foram criadas, eram as únicas salas de São Paulo que tinham o auditório na forma de escadinha, na forma de arquibancada. A imprensa inteira de São Paulo foi cobrir a inauguração daquelas duas salas lá. Foi um evento para a cidade, uma comemoração. Era o estilo das universidades americanas, era a sala de aula. Tinha lá, na Barão de Ramalho, tinha um projetor e eles vendiam aquilo que era a maior novidade, era ter um projetor na sala de aula, enfim. Era um pouco disto, né? Mostrar a pujança da Universidade de São Paulo, a pujança da Faculdade de Direito, a pujança do Estado de São Paulo. Era um pouco disto aí, era uma maneira de São Paulo se posicionar em relação ao Brasil. Legal. Professor, queria entrar então um pouco na sua trajetória acadêmica, puxando desse gancho da USP, porque o professor se graduou no Largo São Francisco, mas também é um graduado em filosofia na FIFELESH, né? Eu fiz eu entrei na São Francisco em 76. E tinha lá um professor que eu gostava muito, era o irmão
do Gofredo da Silva Teles era meu professor no primeiro ano, era Inácio da Silva Teles, né? Um professor muito retórico, um professor muito teatral, como o Gofredo era também, aquele estilo. Até desconfio que o Gofredo e o Inácio da Silva Teles, ambos devem ter estudado teatro, dramaturgia, porque eram professores muito teatrais, né? Não estou falando com menoscabo, não, eram professores muito didáticos, muito queridos pelos alunos. E era uma outra época, era uma outra... Quando o professor, quando eu entrei no primeiro ano, né, quando o professor entrava, difícil que fosse um aluno sem paletó e gravata na faculdade, mas tinha alguns que iam. Né? Mas quando o professor entrava na sala de aula, o bedel tocava uma campainha e os alunos ficavam em pé para receber o professor. E não raramente, quando a aula era muito boa, né, quando a aula era uma aula que mostrava a erudição do professor, a didática do professor, muitas vezes o professor terminava a aula com aplausos, como se fosse um espetáculo teatral mesmo. Hein? O professor terminava a aula aplaudido e algumas vezes aplaudido de pé. Eram outros hábitos. Imagina se o bedel hoje tocar a campainha lá na hora que entrar o professor, ninguém vai nem se dar conta, nem vai achar uma coisa esquisita ou uma coisa estranha. Mas naquela época era um hábito. No primeiro ano, quando já no segundo, no terceiro, já não. Mas no primeiro ano era um hábito. Vai. E eu fiz o primeiro ano, tinha lá um professor que sempre dizia: olha, vocês querem aprender direito? Primeiro vocês vão lá para a faculdade de filosofia, estudem filosofia, depois voltem para cá, porque é só assim que vocês vão aprender direito. Direito decorre da filosofia, vocês têm que aprender primeiro filosofia e depois vir para a faculdade de direito. E toda aula ele falava isso, ou coisa parecida, né? Quando chegou no final do ano, eu fiz o vestibular para a faculdade de filosofia. Né? E no ano seguinte, quando eu passei para o segundo ano da São Francisco, eu frequentava a faculdade de filosofia também. Ainda era nos barracos, não era no prédio que a filosofia ocupava, já não era, evidentemente, mais na Maria Antônia, saiu da Maria Antônia, depois lá do Quebra-Pau, em 68, foi para o campus e funcionava lá num prédio improvisado, um prédio muito precário, horroroso, né? As condições eram muito ruins. E o prédio onde está a Faculdade de Filosofia hoje estava em construção, estava concluindo a construção. Eu entrei na Faculdade de Filosofia em 77, primeiro ano todo nos barracos, uma parte do segundo ano ainda nos barracos, chamavam barracos porque eram uns barracões lá improvisados para funcionar a Faculdade de Filosofia. Em 1978, no meio do ano, nós mudamos o curso para onde funciona a faculdade até hoje. O prédio lá da filosofia ficou pronto, aí nós mudamos. Eram instalações muito boas, eram instalações novinhas, muito melhores do que os barracos. Então, eu frequentei, eu não concluí a faculdade de filosofia, fiz 60%, 70% do curso, mas eu não concluí o curso de filosofia, porque eu não fazia todos os dias a faculdade de filosofia, eu fazia alguns dias e depois eu entrei na pós-graduação da faculdade de Direito, não tinha mais como conciliar a pós-graduação, era muito mais difícil, muito mais puxado, com a faculdade de filosofia, que também era difícil e puxada, aí eu larguei a faculdade de filosofia antes de concluí-la. Mas cursei várias disciplinas, frequentei a faculdade de filosofia durante 4 anos. Interrompi quando eu estava no 5º ano, interrompi para fazer estágio, exame de ordem, mas depois que me formei, voltei à faculdade de filosofia, mas não concluí os créditos. E a faculdade de filosofia era completamente diferente o clima da faculdade de Direito. Eu diria que com vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, o alunado da faculdade de Direito era um retrato mais fiel da sociedade brasileira, né? No seguinte sentido, sentido político, né? Eu tinha lá a faculdade, era dividida para a eleição do 11, por exemplo, né? Mas dividida entre direita e esquerda. Eu estudei durante 5 anos ali na graduação, durante 5 anos, digamos, 2 anos, o 11 foi comandado pela direita,
3 anos foi comandado pela esquerda, tinha alternância do poder. E tinham grupos de direita. Na faculdade de filosofia, não tinha nada disso. Tinha lá o quebra-pau também na época de eleição, eram 5 correntes, 6 correntes políticas, mas todas elas correntes de esquerda. Não tinha corrente de direita. Imagina, na faculdade de filosofia, nem pensar. Mas na faculdade de direito, sim. De alguma maneira, retratava melhor aquilo que ocorria na sociedade brasileira do que a própria faculdade de filosofia, onde todos os grupos eram de esquerda, e não era assim na sociedade brasileira. A sociedade brasileira não tinha todo mundo de esquerda, não era isso. Não era naquela época, e não é hoje também. Enfim. Mas a faculdade de filosofia, ela tinha muita gente. Naquela época era possível fazer 2 cursos da USP simultaneamente, hoje não é mais possível. Então, o que eu tinha na faculdade de filosofia? Tinha vários lá alunos da faculdade de Direito que faziam a faculdade de filosofia, vários alunos da FEA, né, da ECA, da FAO, da Química, da Física, e então funcionava a faculdade de filosofia, em parte, como um complemento da formação de químicos, de físicos, de comunicadores, de juristas, de economistas. Funcionava desta maneira naquela época, né? O que eu acho que tinha até as suas vantagens, era uma coisa interessante. Muitos destes aí, que frequentaram a faculdade de filosofia e a faculdade de direito ao mesmo tempo, depois se tornaram professores da FEA, se tornaram professores da faculdade de direito. É o meu caso. Eu tinha lá uma colega que fazia, da minha turma, né, e que fazia a faculdade de filosofia também, e hoje ela é professora de direito sindical na Itália, né, que é a professora Mônica McBritton. A professora Mônica McBritton estudou comigo, formada junto comigo. Eu fui lecionar na Itália, de 95 a 97 eu lecionei na Itália. Lecionei numa faculdade de direito. Quando cheguei lá, eles me disseram, tem uma brasileira aqui que é professora. Eu falei, quem é? Eu falei, a professora Mônica McBritton. Era minha colega de turma, veja só a coincidência, né? Nós nos formamos em 80, eu fui rever a Mônica em 95 como professora da universidade onde eu fui trabalhar lá na Itália também. E ela é professora lá até hoje, Mônica é professora até hoje lá. Fazia a faculdade de filosofia comigo, fazia a faculdade de direito comigo, e virou professora também. Enfim, isto tinha um papel importante naquela época, sabe? Mas, assim, eu queria perguntar um pouco sobre se a metodologia de aulas tinha diferença entre como os professores pensavam os cursos, ou se era parecido? Olha, eu acho que tinha algumas coisas parecidas. Não era tão parecido quanto o período em que eu estava no primeiro ano, por exemplo. Né? Mas era muito parecido com a metodologia utilizada quando você fez o primeiro ano, por exemplo. Muito provavelmente, quando você fez o primeiro ano, e na verdade, um pouquinho depois de eu ter feito o primeiro ano, já começou a ser assim, né? Quando eu fiz o primeiro ano, não tinha esse negócio de dividir a sala, fazer seminário, discussão. O professor entrava lá e falava durante o período da aula. Não tinha muita coisa de seminário. As aulas eram aulas expositivas e quase que só isso. Era difícil você ter divisão de turma, grupos menores, grupos de discussão. Não tinha muito. Tinha, mas pouco, na São Francisco dos anos 70. E na faculdade de filosofia, não, já era completamente diferente. Primeiro, salas menores, número muito menor de alunos. Eu tinha o primeiro ano Introdução à Filosofia, como você deve ter estudado lá comigo, Introdução ao Estudo do Direito. Né? Introdução à Filosofia, quem dava era a professora Chauí, né? Dava a professora Marilena Chauí. E depois, a professora dava aula, depois dividia a sala em 3 grupos. Os 3 grupos eram professores, naquela época, professores assistentes da Chauí, que faziam os seminários. Aí, sei lá, a Chauí tinha 60, 80 alunos na sala de aula,
e depois dividia a sala em grupos de 25, 30 alunos, grupos menores, 20 alunos, não lembro exatamente quantos, e aí uma turma ficava com o Renato Janine Ribeiro, era assistente da Chauí, um professor que estava voltando da França, todos eles estavam voltando da França naquela época, era o Renato Janine Ribeiro, o Milton Meira do Nascimento e o Sérgio Cardoso, eram os 3 assistentes da Marilena, aí cada um ficava com um grupinho, né? Cada um ficava com cada um desses 3 professores, todos eles depois viraram nomes ilustres da Faculdade de Filosofia, eles tomavam conta de um grupo pequeno, de 20, 25 estudantes para os seminários. Metodologia era de discussão, tal, parecido com o que logo depois começou a ocorrer na São Francisco. Mas, em alguns casos, a mudança é brutal e não tem nada parecido, nunca vi coisa igual na São Francisco. Até hoje, nunca vi coisa igual. Por exemplo, eu fiz um curso lá na Faculdade de Filosofia, era uma optativa, tinha muita matéria optativa, eu cursei muitas na área de ciências sociais, fazia muita disciplina em ciências sociais. Eu fiz uma disciplina de sociologia da religião. Professor, na época de sociologia da religião, era o professor Douglas Teixeira Monteiro, que era considerado um dos maiores sociólogos da religião daqueles tempos, né? Eu fazia o curso do Douglas, graduação, hein? Curso de graduação. Eram 5, 6 alunos, eram pouquíssimos alunos, com um dos maiores sociólogos da religião do Brasil. Como é que o Douglas fazia? Então, eram 5, 6 alunos, não tem curso com 5, 6 alunos lá na São Francisco, não tem. Nem na graduação, nem na pós-graduação, tudo com muito mais gente. Aí o professor Douglas dava um conjunto de leituras. E ele pedia que nós fizéssemos o fichamento daquelas leituras. Sei lá, eu entregava um fichamento de 5 páginas de caderno universitário, escrito à mão. Não é? Até faz pouco tempo eu tinha ainda os comentários do professor Douglas. Aí o professor Douglas devolvia o teu fichamento com outras 4, 5, às vezes era maior, as anotações do Douglas tinham mais páginas do que o fichamento do aluno. Ele escrevia lá à mão também as observações dele, os comentários dele, e na aula seguinte ele entregava a avaliação e o fichamento dele, os comentários dele ao teu fichamento, que às vezes eram do mesmo tamanho. Imagina, uma coisa dessas, esse tipo de metodologia, impensável no Largo de São Francisco. E isso eu vi com mais de um curso. O Douglas era um professor muito dedicado, era um professor, não era que todos fizessem isso também, mas uma coisa desse tipo eu nunca vi na São Francisco, até hoje, né? E na Faculdade de Filosofia eu tinha alguns que faziam, digamos, um ensino mais ou menos massificado, para 450 alunos que entram por ano, e um ensino muito mais, digamos, artesanal, detalhista, feito sob medida, com classes com 5 alunos, com 8 alunos, 10 alunos. É muito diferente. Então, era muito diferente a metodologia na Faculdade de Filosofia, o próprio relacionamento com os professores, o contato com os professores, um contato muito mais próximo, muito mais direto. Os professores lá na Faculdade de Filosofia, quando mudamos para o prédio novo aquela época, hoje já está caindo aos pedaços, mas naquela época era 0 quilômetro. Todos os professores tinham sala, os professores recebiam os alunos nas suas salas. Lá na São Francisco, na década de 70, os professores sequer tinham sala, né? Era muito diferente o ambiente nas duas escolas. Professor, queria perguntar sobre a formação do professor na São Francisco e são 2 perguntas, assim, 2 curiosidades. De um lado, me parece que tem uma grande gama de professores cuja primeira atividade profissional não seja propriamente ser professor, né? Ou a atividade mais financeiramente rentável. E queria saber se isso é um problema ou se isso é uma necessidade para determinadas disciplinas, como processo civil, processo penal, processo de trabalho. Se é possível, tendo em vista o objeto específico do direito,
ter professores de dedicação integral? Olha, eu acho que ter professores de dedicação integral, este seria o ideal. Eu acho que seria muito melhor ter professores de dedicação integral à docência, à pesquisa, às atividades acadêmicas, do que docentes em tempo parcial. Apesar de ter esta preferência, esta propensão, e para todas as áreas, sabe? Não acho que sejam só para as disciplinas propedêuticas ou para as disciplinas teóricas, filosóficas. Não, acho que para todas as áreas seria importante que eu tivesse gente com dedicação exclusiva. Mas, sinceramente, eu não acho que o ideal seja, digamos, tornar esta uma regra obrigatória. Acho que, no caso dos cursos de direito, ter a presença do professor advogado, do professor juiz, do professor promotor, do professor delegado de polícia, enfim, do professor defensor público, ter os profissionais do direito dando aula, eu acho que é algo muito importante. Porque nós não somos faculdades de formação de professores, nós somos faculdades de formação de profissionais das profissões jurídicas, da área jurídica. Então, ter um percentual de professores com experiência profissional, eu não acho apenas relevante, eu acho fundamental. Né? Eu acho fundamental, porque você passa para a sala de aula uma dimensão prática, uma dimensão profissional, que é muito importante na formação do aluno. O que não posso também é transformar a faculdade como um todo num enorme escritório de advocacia. Todos lá são advogados ou todos lá são juízes. Isso não seria bom de forma alguma. Mas eu acho que uma mescla entre professores de dedicação exclusiva numa intensidade muito maior do que a que nós temos, e, de outro lado, alguns professores que tivessem esta dimensão das profissões jurídicas, eu acho que esta combinação seria ideal. Enfim, eu não posso ter um aluno formado em odontologia ou em medicina, né, que nunca tenha visto um dentista ou um cirurgião na sua frente. Ele conhece apenas o professor de odontologia, conhece apenas o professor de cirurgia. Não, é bom que o aluno tenha contato com aquele que sabe o ofício de dentista, sabe, conhece, pratica o ofício de cirurgião. Então, esta dimensão prática é importante nesses cursos que tenham esta dimensão mais profissionalizante, como é o caso apenas, por exemplo, né, do direito, da odontologia ou da medicina. Então, eu não acho que seja um mal a ser completamente extirpado das faculdades de direito o docente que tem experiência profissional. Eu, sinceramente, acho que isso tem alguma importância. Sem contar que a gente conhece vários casos, tem de tudo. Né? O professor, que ele é advogado, né? E aí ele não aparece lá na faculdade para dar aula, manda o estagiário, é uma indecência, é uma vergonha. Né? Mas, de outro lado, você tem o professor que é advogado, e são muitos, né? O professor que é advogado, tem esta experiência profissional, mas é também um docente muito dedicado. É um docente que se entrega lá à vida acadêmica, às vezes, com mais intensidade até do que um professor de dedicação exclusiva. Então, tem de tudo. Assim como eu também tenho o professor de dedicação exclusiva, que, enfim, formalmente é um professor de dedicação exclusiva, mas não se entrega com este empenho para as tarefas acadêmicas, enfim, ou porque faz outra coisa, ou porque, enfim, não é um dos professores mais empenhados. Então, eu tenho de tudo. O que define não me parece tanto ser um professor de dedicação exclusiva ou não, mas é o tipo de engajamento que os professores, quer sejam profissionais do direito, quer tenham dedicação exclusiva, o tipo de engajamento que ele tem com o ensino, o tipo de compromisso que ele tem
com a universidade. Esse é que faz a maior diferença, eu acho. Professor, a gente já avançou bastante no tempo. Quero agradecer muito o seu tempo. Queria fazer só mais uma pergunta digamos, uma pergunta e uma pegadinha, mas a pegadinha eu deixo para mais tarde. A pergunta é a seguinte: o senhor acha que teve uma mudança no perfil dos estudantes da faculdade? E se teve, e também se teve uma mudança no perfil da faculdade, dos objetivos da faculdade, né? Digamos assim, desde do que a gente viu na primeira parte, sobre por que foi criada a faculdade, até hoje, quais são os objetivos da faculdade hoje? Sabe, quando eu comecei a dar aula, eu já dava aula lá na São Francisco, mas informalmente, não era um professor contratado, nada, e ainda não dava aula na PUC. O meu primeiro emprego mesmo como professor foi na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, né? Aí eu chego lá para dar aula no primeiro dia na Faculdade de Direito de São Bernardo, enfim, jovem advogado, tal, não era nem mestre ainda em Direito, não tinha nem o mestrado. Chego lá para dar aula em São Bernardo, me recebe na sala dos professores um professor, o nome dele era Zé Roberto Baraúna. O Zé Roberto Baraúna era um promotor muito conhecido naquela época, já um promotor veterano, e era professor de Direito Penal lá em São Bernardo do Campo. Ele tinha estudado na faculdade nos anos 40. Né? Eu chego lá, cara de moleque, sei lá, 24, 25 anos, cara lá de molecão, recém-saído da faculdade, e o professor Baraúna, que era super conhecido, pega: ô garoto, onde é que você fez a faculdade de Direito? Eu falei: fiz a faculdade de Direito no Largo São Francisco. Ele falou: eu também. A faculdade continua tão ruim quanto era no tempo que eu estudei. Dá lá que ele falou assim. Eu não achava a faculdade ruim na época que eu estudei. Sinceramente, eu não achava. Né? Eu tive vários professores excepcionais. Eu não achava a faculdade ruim. Então, imagino que a faculdade, nos anos 70, ela fosse um pouco melhor do que foi nos anos 40. Eu não reputo que o curso que eu fiz de Direito era um curso sofrível, ruim. Não acho, não. Sinceramente, claro que tinha os seus problemas, não era uma perfeição, mas o curso era, na média, muito bom. A maioria dos professores que eu tive, comprometidos, professores muito preparados. Mas se eu comparar a época em que eu estudei, os alunos da minha época, os professores da minha época e as atividades acadêmicas da época em que eu estudei, com o que acontece hoje na faculdade, eu me atreveria a arriscar que a faculdade é hoje mas muito melhor do que na época em que eu estudei. Muito melhor. E eu te dou alguns exemplos. Né? Eu fiz o curso noturno na faculdade. Você fez o curso noturno também. Não sei se depois, mais para frente, você passou para o diurno. Eu fiz o curso noturno na faculdade. A faixa etária, quando eu fiz o primeiro ano em 76, eu achava a minha sala, eu achava todo mundo muito velho. Porque quando você tem 18 anos, eu entrei na faculdade, tinha 18 anos. Quando você tem 18 anos, você acha que o que tem 23 já é velho. Né? O de 23 já... O de 30, então... nem pensar. O de 30 é ancião para o garoto de 18 anos. E eu diria que mais da metade da minha turma, né, era a minoria, numa turma de 120, eram classes de 120 no primeiro ano, de 120, olha, se eu tivesse uns 10 ou 15 com 18 anos, é muita gente. O resto da sala tinha uma faixa etária muito diferente. Né? Eu considerava a minha turma uma turma de velhos. Imagina, era uma média aí, da faixa etária era de 30 anos. Eu considerava todo mundo velho lá. Com 18 anos, eu considerava esses de 30, tudo, enfim, gente muito velha. Não era assim quando você estudou. Tinha um ou outro com
um pouco mais de 30 anos, sempre tem. Mas a grande maioria, quando você entrou, tinha a tua faixa etária, né? Em torno de 18, 20 anos, a maioria da sala. Isso já é uma mudança, né? Na faixa etária, especialmente no curso noturno. No curso diurno, não tinha tanto essa diferença, mas no noturno ela era muito acentuada. Entrava... E isso tem várias razões. Entre elas, o fato de que a escola pública, antes de 64, era uma escola pública de boa qualidade. Então, o sujeito que fez o colégio antes de 64, ele tinha uma boa formação, de maneira que entrar na faculdade em 76, para quem tinha um bom colégio público antes de 64, era muito mais fácil do que hoje. Quem fez o colégio público hoje, há 10 anos, a não ser por conta da cota, não pela qualidade da escola, vai ter muita dificuldade para competir com quem fez colégio particular. Não era assim, não, naquela época. Naquela época vinha muito candidato competitivo, preparadíssimo, das escolas públicas que eram de boa qualidade. A qualidade despencou depois de 64. Esta aqui é a verdade. A qualidade não apenas do ensino pré-universitário, mas a qualidade também do ensino superior no Brasil. As faculdades de Direito, o estrago extraordinário. Nós tínhamos em 64 32 faculdades de Direito, em 1970 passamos a ter 134. Por aí você já vê o estrago que foi isto, né? A qualidade caiu barbaramente. Outra diferença significativa, esta muito mais importante do que a faixa etária do estudante. Você ia à faculdade de Direito, né, nos anos 70, no período da tarde, não acontecia nada lá, não tinha uma alma na faculdade, não tinha uma alma na biblioteca, não tinha uma alma no pátio, não tinha ninguém nos corredores, não aparecia um professor, nada. Né? Era um deserto completo a faculdade se você passasse por lá à tarde. Começava a ter movimento, assim, lá por volta das 5h30, 6 horas da tarde, aí começavam a aparecer os primeiros alunos do noturno. Mas se você aparecesse na faculdade 4 horas da tarde, não tinha uma alma na faculdade, era um deserto aquilo. Hoje não é assim. Né? Você vai lá na faculdade à tarde, tem aula de pós-graduação, tem disciplina optativa, tem vários grupos de estudos, tem os grupos de extensão cultural. Não era a mesma vida em 1970, que a faculdade passou a ter já há algum tempo, já ao final do século passado, já era assim, completamente diferente a participação dos estudantes na universidade, a presença na faculdade de Direito, nos anos 70 e hoje. Daí a necessidade, a importância que a gente tem de criar espaços lá para que os alunos possam adequadamente passar o dia inteiro na faculdade. Uma biblioteca que receba os alunos, lugares para que os alunos possam ficar debatendo, fazendo as atividades de cultura e extensão, porque isto aumentou de uma maneira absurda, se comparado aos anos 70, da água para o vinho. Né? E a atividade dos professores também, como eu estava dizendo, não aparecia um aluno, mas também não aparecia um professor. Hoje você vai à tarde lá à faculdade, está cheio de professor também, ou participando de banca, ou participando de uma reunião de comissão disso, comissão daquilo, comissão de graduação, comissão de pós, ou participando de uma defesa de tese de livre docência, ou participando de uma banca de concurso, ou os professores também passaram a ter uma dedicação muito maior do que aquela que tinham a faculdade nos anos 70. Então, eu diria que a mudança é radical e isto traz bons frutos. Por conta do conjunto da obra, é que eu digo, a faculdade hoje, né, ela é melhor por conta de todos esses fatores, a formação do aluno, a dedicação do aluno, a dedicação do professor. Eu tenho uma estrutura já há algumas décadas que tem uma qualidade de vida universitária que nem se compara com a qualidade que a gente tinha quando eu estudei e acho que muito menos quando estudou
o professor Baraúna nos anos 40. Então, isso mudou muito, mudou drasticamente. E do ponto de vista dos objetivos da faculdade, o senhor acha que... Acho que também, em parte, acho que isto mudou bastante também. Tem uma história famosa que o professor Mark conta, né, que eu acho que alguém chega na faculdade e fala, eu vim aqui para virar advogado. Não, essa faculdade não forma advogados, se forma advogado em outro lugar. Aqui só se forma político, não sei o quê, você que vai estudar em outro lugar. Não sei até que ponto é verdade essa história, mas tinha um pouco essa ideia, assim, né, esse mito dentro da Sanfran, né? Não, eu diria que não, viu? Eu diria que tinha uma vida política muito intensa durante os anos 70, no período que eu estudei, a faculdade tinha uma vida política muito intensa. Mas, pode ser que um ou outro fosse lá com a expectativa de fazer carreira política, de fazer carreira como escritor, como jornalista, isso é possível, né? Mas não a maioria. A maioria ia atrás de uma formação jurídica de qualidade, queria se dedicar às profissões jurídicas. Eu vejo lá pelos meus colegas de turma, né? Eu tenho vários colegas de turma, desembargadores, promotores, advogados de destaque, enfim, muita gente foi para as profissões jurídicas, né? Então, eu diria que esta não era nem o objetivo do alunado nos anos 70 e nem o destino do alunado. O destino do alunado era para as profissões jurídicas. E acho que a gente continua bastante com este perfil, formar os juristas. Mas sempre, na vida da faculdade, além deste objetivo, princípio, tem uma parcela ponderável, né, de egressos da faculdade que se dedica a outras atividades, ao jornalismo, por exemplo. Na época em que a gente ia à redação de jornal, você vai à redação de jornal, tem um monte de estudante da faculdade, e sempre foi assim, sempre foi assim. As redações aqui dos jornais de São Paulo, nos anos 20, por conta dessas atividades aí, festejos da Semana de Arte de 22, eu estou lendo bastante coisa sobre esse período, né? E as redações dos jornais funcionavam ali todo no triângulo entre o Largo São Bento, Praça da Sé e Largo São Francisco. Todos os jornais tinham redação por ali. Os cafés reuniam jornalistas e estudantes das faculdades de Direito. As redações dos jornais eram povoadas por alunos ou antigos alunos da faculdade de Direito. E até recentemente, faz tempo que, enfim, com essa pandemia, com isso tudo aí, faz tempo que eu não vou em redação de jornal. Mas em redação de jornal eu sempre tive muito estudante de Direito, né? Desde sempre. Ou então, se você pensar na carreira diplomática, muita gente vai para a faculdade de Direito pensando no Itamaraty, tem por objetivo a carreira diplomática. Sempre foi assim, né? Era assim também na época que eu estudei. Ou então, a gente que vai se dedicar à atividade empresarial, tem lá o seu negócio, tem o seu comércio, tem a sua indústria, vai continuar o negócio da família ou o negócio como industrial, mas acha que a formação jurídica pode ser útil. Sempre teve muita gente com este perfil. Ou então, gente que faz ao mesmo tempo a São Francisco e a GV, né? E depois não sabe se vai advogar ou se vai atuar como administrador. Mas a formação jurídica vai auxiliar, vai ajudar bastante aquele que for administrador de empresas. Então, não é que todo mundo vá para as profissões jurídicas, mas o que se aprende na faculdade é útil também para estas outras atividades profissionais, né? Então, tem muita gente que se dedica a outras coisas que não o curso jurídico, e é bom que seja assim. Muito obrigado, professor. Agora a pegadinha que eu tinha anunciado, que é se o senhor tem alguma dica, algum conselho para quem esteja iniciando a vida, que esteja pensando
em iniciar a vida na docência? Bom, na docência, eu pensei que você fosse me perguntar, tivesse pensando em iniciar a vida como estudante de direito. Para a docência, eu acho que os conselhos sugestões são um pouquinho diferentes. Eu acho que para a formação docente, né, algumas coisas eu aconselharia. Não que eu tenha feito todas elas, e muito menos que eu tenha feito estas coisas bem feitas, mas eu acho que elas seriam aconselháveis. Acho que o período de pós-graduação, que é a porta de entrada para a docência, é você ter o título de mestre, ter o título de doutor. O primeiro conselho é dedicar muito tempo e muito estudo para o período de realização da pós-graduação, das disciplinas de pós-graduação e de redação das dissertações ou das teses, né? Porque acho que tem algo que tem um peso muito maior do que a gente possa imaginar na carreira acadêmica, que é a qualidade e a repercussão da dissertação de mestrado ou da tese de doutorado. Se você escreve uma porcaria que ninguém reconhece como um trabalho relevante, que ninguém identifica como um trabalho de qualidade, um doutorado de baixa qualidade, um doutorado mal feito, faz por fazer, é praticamente a decretação de morte do futuro acadêmico. Difícil alguém que faça um doutorado muito ruim e que possa ter algum êxito, algum sucesso na carreira acadêmica. Então, realizar uma pós-graduação com qualidade e procurar fazer teses muito boas é um primeiro passo, é o primeiro conselho. Então, muito estudo, muita dedicação, tentar reduzir a carga de trabalho no escritório ou no emprego que tiver, para poder ter tempo de realizar adequadamente os estudos e a redação da dissertação e da tese. Não está fora deste escopo, né? Mas acho que é muito importante também, se puder fazer um sanduíche de maneira a passar durante o doutorado, especialmente, um período no exterior, fazer um doutorado sanduíche, né? E preparar a tese frequentando uma universidade no exterior, melhor ainda, né? Porque isto reforça a possibilidade de que você conclua uma boa tese. Então, eu sugeriria, para quem vai começar, eu sugeriria estas coisas, meio são obviedades, né? Mas muito estudo, muita dedicação à pós-graduação, caprichar na redação das teses e, se possível, antes da defesa da tese de doutorado, já passar um período de 6 meses, 1 ano, se possível, no exterior. Este é, digamos, o caminho das pedras, vai. Para quem quiser a carreira acadêmica, acho que este é o percurso ideal. Legal. Muito obrigado, professor. Agradeço demais a conversa com o professor titular da Faculdade de Direito e queria deixar meu depoimento aqui. O professor foi meu professor de introdução ao estudo do direito, então era no momento ali de 17 anos, um momento de bastante dúvida e nunca tive ninguém que fez direito na minha família, então não me sentia muito pertencente, porque o prédio de fato é imponente, né? Ele atrai, mas assusta. Opressivo. As colunas são gigantes, né? E ter aula com o senhor de introdução ao estudo do direito, ter pensado o direito, o que estava ocorrendo, foi muito importante para continuar na faculdade e me dedicar aos estudos. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela conversa também. E acho que é um pouco isso. É isso aí. Valeu, Paulo. Valeu, professor. Um grande abraço. Obrigado pelo convite. Obrigado pela lembrança aí do meu nome para esse teu trabalho, viu? Obrigado.